são contratadas, na melhor dos casos, em outra empresa. Essas 15 milhões de pessoas têm direito ao seguro-desemprego. Com a vigência da 664, isso cai para cerca de 5 milhões de pessoas. Então são 10 milhões de pessoas que no momento que aumenta o desemprego no país, deixam de ter aquele reasseguro que diminui um pouco o sofrimento quando o cara perde a fonte do sustento da sua família, que é o seu salário. Então não é quaisquer ataques. Por isso o governo queria economizar 18 bilhões de reais. 18 bilhões de reais é quase tudo que ele gasta com o chamado Bolsa Família. Está em torno de 22, 23 bilhões de reais por ano. É dinheiro que sai diretamente do bolso da parcela mais pobre da classe trabalhadora para ir para o bolso do dono do Itaú, do Bradesco. É isso que são essas medidas provisórias que o governo adotou. Tem o mesmo sentido da proposta que foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa do governador Beto Richa. Ao fazer isso, ao adotar uma política que era exatamente o oposto daquilo que ela prometeu nas eleições, desencadeou um processo de revolta na classe trabalhadora, na classe operária em particular do nosso país, e é um saldo no descontentamento popular no Brasil. Isso é o que possibilitou aqui no começo do ano, o ano começasse já com um processo de lutas muito intenso. Seja lutas para resistir ao ataque que as empresas fazem diretamente contra os trabalhadores, vocês se lembram, o povo que é metalúrgico está aqui, a greve da Volkswagen já no começo do ano, com a demissão de 800 trabalhadores, o povo foi para a greve, obrigou a empresa a reintegrar, depois foi General Motors, agora mais recentemente a Mercedes-Benz, a Shell está saindo de um mês de greve na São José dos Campos para obrigar a empresa a pagar o piso da categoria para os trabalhadores, que nem se queriam fazer. O povo da Volvo está em greve aqui no Paraná também, contra ameaça de demissões. Então tem mobilizações no setor privado, na construção civil, no setor metalúrgico, no setor químico, no país inteiro. Nós temos mobilizações dos servidores públicos também em vários estados do país. Não é só aqui que o professor tem greve em São Paulo, tem greve no Pará, está em greve lá em Macapá, da Prefeitura do PSOL, que está tratando os professores da mesma forma que os outros governadores aí do resto do país estão tratando, infelizmente, fazendo campanha na população contra a luta dos cumpreiros, ao invés de atender as reivindicações dos trabalhadores de educação de lá. E nós tivemos uma série de mobilizações de caráter mais geral agora no começo do ano, que tem a ver justamente com o enfrentamento com esses ataques que vieram por parte do governo, por um lado, e que agora, mais recentemente, também se soma a iniciativa da cúpula do Congresso Nacional, com esse Eduardo Cunha, do PMDB à frente, de aprovar o PL das terceirizações do PL 4.330, que também implica um ataque muito grande contra a classe trabalhadora brasileira. Vocês sabem que no Brasil nós temos cerca de 12 milhões e meio de terceirizados. A propaganda que eles fazem é que essa regulamentação vai melhorar alguns aspectos da vida dessas pessoas, que são justamente a parcela mais precarizada da classe trabalhadora brasileira. Não é à toa que a maioria são mulheres, negros, pessoas LGBT. É o setor mais precarizado, mais explorado da classe trabalhadora. O problema é que essa lei não é para melhorar a vida dessas pessoas. Essa lei joga no mesmo caldeirão os outros 35 milhões que não são terceirizados, que trabalham na chamada atividade fim das empresas. Então, ao acabar com essa distinção da atividade fim ou atividade meio, ela sujeita o conjunto da classe trabalhadora a essa situação que se encontra os terceirizados hoje. Ou seja, vai na contramão da história. Em vez de acabar com a terceirização, para nivelar por cima, acabar com a discriminação que existe contra essa parcela da classe trabalhadora, passamos a discriminar todo mundo por igual. Então, não é um ataque pequeno tampouco. Então, essa reação que nós estamos vendo hoje dos trabalhadores de forma geral, elas respondem, por um lado, a esse crescimento do descontentamento que vem se acumulando nesses últimos meses, como eu estava dizendo para vocês, e também com reação ao ataque que está. Qual é o problema, companheiros? Essa situação, ela nos coloca, para começar a terminar aqui a minha fala, duas tarefas fundamentalmente para nós. Uma delas tem a ver com uma coisa mais direta, mais simples, que está mais, digamos assim, à nossa vista. Que é um pouco aquilo que vocês estão já na luta aqui para fazer, que o povo da Volvo está na luta para fazer, que os trabalhadores que estão lutando no país inteiro estão lutando neste momento, que é justamente a necessidade de que a gente some forças para derrotar esses ataques que estão sendo feitos à classe trabalhadora brasileira, a MP664, a MP665, o PL 4.330, o ajuste fiscal. O ajuste fiscal não se resume às duas MPs. Vocês se lembram que a Dilma assumiu como lema, adotou como lema do seu segundo governo,
o Pátria do Brasil, Pátria Educadora, e a primeira coisa que ela fez foi reduzir verba da educação, do primeiro corte que ela fez, do primeiro contingenciamento que ela fez do orçamento da União. Então, para ir um pouco mais longe, nós estamos tratando aqui das ameaças de demissão no setor automotivo. Mas não é só no setor automotivo. A construção civil está demitindo aos milhares de pessoas todos os dias. Se vocês têm acompanhado na imprensa, a parte mais importante do ajuste fiscal que o governo federal está fazendo, não é essa parte que está sendo discutida no Congresso Nacional. Isso envolve um volume de recursos importante. Só com as duas MPs eram 18 bilhões, o primeiro contingenciamento que foi feito no orçamento dá quase 50 milhões, mas eu não sei se vocês acompanharam. Até agora o governo cortou 34% dos investimentos previstos no PAC. São centenas de bilhões de reais que vão deixar de ser investidos. Isso afeta as grandes obras de infraestrutura do país, por isso já começa a demissão de milhares de trabalhadores da construção civil, vai afetar todos os investimentos do governo. Minha Casa Minha Vida, que é outro investimento que o governo diz que é um investimento para resolver o problema da moradia para a população mais pobre. Nós sabemos que infelizmente não é isso, mas mesmo esse investimento vai ser cortado, vai ser pelo menos restringido por esse esforço de contenção de gastos por parte do governo para repassar recurso público para os bancos. Então os ataques, derrotar esses ataques é uma primeira tarefa fundamental que nós temos. Então a primeira reação é essa que vocês tiveram, que as diversas categorias de luta tiveram, que é vir à luta para tentar defender o seu ponto de vista, defender o seu direito, defender o seu interesse que está sendo atacado naquele momento. Agora, companheiros e companheiras, nós sabemos que isoladamente cada categoria dificilmente vai conseguir derrotar esses ataques. Por quê? Porque justamente se trata de uma coisa global, de uma necessidade global que a burguesia tem, e os governos que nós temos neste país, seja o governo federal nos estados, são representantes diretos dos interesses dessa burguesia. Então, a construção da unidade na luta, do conjunto dos trabalhadores, para que a gente tenha a força de fazer frente, de derrotar esse processo, é fundamental. Por isso, desde o começo do ano, tanto nós do PSTU, a CSP Lutas, que é a central sindical onde a gente milita, tem feito um esforço grande no sentido de buscar construir a unidade e nação de todas as organizações da classe trabalhadora. Porque, independentemente das opiniões que tenham as direções dessas organizações, a sua base tem um interesse que é comum, que é derrotar esses ataques, que é preservar os nossos direitos, que estão sendo eliminados por essas decisões tomadas pelos governos e pela ganância e lucro dos patrões, que jogam nas nossas costas a crise da economia capitalista que eles criaram. Bom, isso implica no quê, companheiros? Quando eu digo que nós temos opiniões distintas, nós temos opiniões muito distintas sobre muita coisa. Vocês sabem que a direção da CUT apoia o governo. É completamente atrelada a esse governo. Assim é da maioria das centrais. A direção da Força Sindical acabou de fazer um papelão ao apoiar no Congresso Nacional a aprovação do PL 4.330. Tem a ver com a ligação que esses dirigentes têm com o setor do empresariado. Agora, independentemente dessas diferenças, o que nós vemos martelando desde o começo do ano é que as organizações sindicais, os movimentos populares desse país têm a obrigação de se unir para unir a nossa classe numa luta comum, porque essa é a única condição para que nós possamos derrotar tudo isso que está aí. Então nós impulsionamos alguns processos de mobilização no limite das nossas forças, no começo de março, depois no começo de abril. Dia 15 de abril nós conseguimos uma primeira iniciativa mais conjunta, que foi a convocação do Dia Nacional de Paralisações, que teve dia 15 agora, que foi convocado pela CSP Lutas, pela CUT, pela CTB e pela nova Central Sindical. E agora, depois do dia 15, tivemos outra reunião das centrais e convocamos uma nova paralisação para 29 de maio, rumo à greve geral. A Força Sindical não estava no primeiro momento, na reunião que teve ontem em São Paulo, eles resolveram se integrar na convocação dessa paralisação nacional. Por que nós estamos insistindo com isso? Porque a unidade é fundamental para que a gente reúna força para poder dobrar a intransigência do Beto Richa, que vocês viram que não está fácil, para dobrar a intransigência do governo federal. Vocês viram que depois do alvoroço que fizeram em torno do PL 4.330, agora o governo federal está em cima do Congresso para acelerar a votação das duas MPs, da MP 664 e 665, porque elas perdem vigência agora no mês de junho. Então, enfrentar a sanha dessa gente impõe a nós que a gente reúna muita força, muito mais força do que nós podemos reunir cada uma das nossas categorias isoladamente. Então, esses passos que estão sendo construídos, que estão sendo dados, eles são importantes.
uma paralisação nacional, manifestações organizadas no mesmo dia no país inteiro, mas ainda é pouco. Então aqui é uma luta para dar conta dessa primeira tarefa nossa, que é derrotar o ajuste, derrotar esses ataques, que é a construção de uma greve geral, que pare de fato o país e que imponha uma inversão desse quadro que nós vivemos hoje. Isso é uma necessidade que nós temos hoje. Por isso a luta contra a direção dessas centrais, para que elas deem passos no sentido de defender de forma efetiva os interesses dos seus representados, é uma luta fundamental nos dias de hoje. Infelizmente, nós sozinhos não temos força para fazer uma greve geral. Mas é uma necessidade que está colocada neste momento para dar conta dessa primeira tarefa nossa. Mas há uma segunda tarefa, companheiros e companheiras, que é tão importante ou mais importante do que essa. Eu falei para vocês aqui já da prática que vem tendo, dando continuidade ao que fez nesses 12 anos que está no governo até agora, o governo Dilma, que é o governo do PT. O governo do PT é um governo que vai continuar a fazer esses ataques contra a classe trabalhadora, porque isso é resultado, é uma condição da escolha que foi feita pelo PT, quando ele decidiu se aliar aos banqueiros e aos grandes empresários para ganhar as eleições para governar o país. O custo que tem a aliança de classe que o PT fez para governar o Brasil foi justamente governar com o programa do grande empresariado. Esse é o custo que teve. Por isso o Lula pôde dizer o que disse no final do seu governo, do seu segundo mandato, que nunca antes na história deste país o empresariado ganhou tanto dinheiro. Lamentavelmente é verdade. O governo do PT, de um partido em que a classe operária, que a classe trabalhadora desse país construiu com muito sacrifício, ao chegar ao governo, fez aquilo que nem os outros governos da burguesia conseguiram fazer contra os trabalhadores. Aumentou ainda mais a concentração da riqueza do país na mão dos banqueiros, dos grandes empresários, dos mesmos privilegiados de 500 anos na história desse país aqui. Infelizmente, esse é o quadro. E essa situação não vai mudar mesmo que nós derrotemos a MP 664 e 665. Então há uma outra tarefa, companheiros e companheiras, que é barrar de vez os ataques que o governo, representando o grande capital, faz contra os trabalhadores. E o fato que houve, a partir das eleições do ano passado, dessa ruptura que está havendo, do crescimento, da explosão de descontentamento na classe operária, na classe trabalhadora contra o governo, por conta da traição que ele fez agora no final e no começo desse ano, é o que nos cria condições de enfrentar essa segunda tarefa, que é a tarefa de lutar para pôr um fim nesse governo que está. E aqui é um debate que é muito importante, eu queria falar um pouco para vocês sobre ele e depois encerrar aqui a minha fala. Por que é um debate muito importante? Vocês viram que agora no começo do ano, no laço dessa crise que o governo da Dilma está vivendo, houve toda uma movimentação da oposição burguesa, chefiada pelo PSDB, para se apresentar ao povo brasileiro como alternativa. Houve manifestações de rua que foram organizadas por setores mais da direita e que reuniram setores que são mais da direita mesmo no país e reuniram uma imensidão de gente também que está simplesmente revoltada contra o governo, contra a corrupção por um lado, isso pesa mais na classe média, ou contra o ataque aos direitos dos trabalhadores, no caso da classe trabalhadora e dos setores mais pobres da população. E o PT e a maior parte das organizações sindicais e sociais deste país utilizaram essa polarização para dizer o seguinte: aqui no Brasil o que nós vivemos é uma onda conservadora, é uma ofensiva da direita que quer tirar o governo do PT porque eles querem ir para o governo para poder atacar o direito dos trabalhadores. Esse é o desenho que eles construíram e estão tentando vender para a classe trabalhadora. Tem 3 problemas nesse desenho, companheiros e companheiras. Primeiro, não é verdade que a direita, o PSDB, o PP, o PMDB, querem tirar a Dilma de lá. Quem acompanhou o processo viu que em nenhum momento os principais dirigentes da burguesia deste país não tem nenhum setor significativo do empresariado que está a favor do impeachment da Dilma. E você sabe por que eles não estão a favor do impeachment da Dilma? A Folha de São Paulo resumiu. A Folha de São Paulo é um panfleto do PSDB, gente. Um mês atrás, eles fizeram um editorial para defender uma posição contra o impeachment. Quando esse tema estava mais na mídia aí. O que eles disseram? Eles resumiram no final do editorial uma frase dizendo o seguinte: a Dilma fez muita bobagem no seu primeiro governo. Não faz autocrítica, mas está fazendo uma autocrítica na prática, o que é muito importante. Esse ajuste fiscal, aliás, eles construíram a frase de outra forma, que qualquer governo que assumiu o governo do Brasil neste momento vai ter que aplicar esse ajuste fiscal que a Dilma está aplicando no país neste momento. Então, para que nós vamos tirar o governo? Essa foi a conclusão do editorial da Folha de São Paulo. Desde esse ponto de vista, para além da retórica
que tem a ver com a disputa para desgastar o PT, porque o PSDB quer ganhar as eleições de 2018, há um acordo de todos eles para aplicar no Brasil o ajuste fiscal dos banqueiros e do grande empresariado. Por isso estão todos unidos na aprovação das medidas provisórias lá no Congresso Nacional. Então, em primeiro lugar, isso. Segundo lugar, dizer que é uma ofensiva da direita contra o governo passa a impressão de bom governo é de esquerda, então. Está aqui a direita, está ali a esquerda. Se tem uma ofensiva da direita contra a esquerda, nós sempre estamos no lugar junto com a esquerda. O governo do PT não é um governo de esquerda, companheiros e companheiras. O governo do PT é um governo chefiado por um partido de trabalhadores, mas que governa para os banqueiros e grandes empresários deste país. Eu não estou falando nem da composição, porque dizer que o governo, com Renan Calheiros, Eduardo Cunha, Sarney, Paulo Maluf, Collor de Mello, Cátia Abreu, Joaquim Levy, é um governo de esquerda, é um pouco de exagero. Mas não é só pela composição, é pela política que aplica. Hoje quem está aplicando, ou quem está tentando, fazendo um esforço grande para aprovar uma lei que restringe drasticamente o seguro-desemprego dos trabalhadores brasileiros, não é o PSDB, é o PT. Quem está fazendo um esforço drástico para aprovar uma medida provisória que restringe a pensão por morte, o abono do piso, não é o governo do PSDB, é o governo do PT. Quem está fazendo esse ajuste fiscal que tira dinheiro das políticas públicas, dos investimentos que o Estado faz para passar para as bancas, é o governo do PT. Então não temos aqui uma polarização entre a direita e a esquerda. Nós temos vários blocos da burguesia que disputam espaço político entre si. Um bloco desses é chefiado pelo PSDB e o outro bloco é chefiado pelo PT. E o terceiro problema que nós temos é o mais direto, que diz mais diretamente a todos nós. Quem é que está atacando os direitos dos trabalhadores hoje? É o governo que está. Então, companheiros e companheiras, nós, durante muitos anos, vocês sabem que nós somos uma organização de esquerda que trabalha e que discute, que compreende a necessidade de que nós tenhamos um respeito pelas ilusões, pelas opiniões que a nossa classe tem, mesmo quando nós não concordamos com ela. O governo do PT, como eu disse a vocês, é um governo que é o governo da burguesia, mas é um governo que é diferente do governo da burguesia normal. Por quê? Porque a classe trabalhadora acha, ou achava até pouco tempo atrás, que o PT é o seu governo. Até muito pouco tempo atrás, quando houve a polarização no segundo turno da eleição passada, o que levou a que a ampla maioria da classe trabalhadora se alinhasse com o PT? Pela polarização política que o PT fez. Ali está a direita, que vai atacar os nossos direitos, aqui está o governo dos trabalhadores. A classe trabalhadora se alinhou aí. E nós temos que respeitar isso. Nós não estamos a favor de tirar um governo que a classe trabalhadora acredita que é seu. Por isso nós defendemos contra o impeachment, nós não estamos a favor do impeachment. Porque impeachment significa o quê? O Congresso Nacional resolver quem vai governar. E vai tirar Dilma para botar o Michel Temer? Para botar o Eduardo Cunha? Ou para abrir espaço para Aécio Neves? Não, nós não estamos a favor disso. Agora, o que sim nós estamos a favor é de que a classe trabalhadora, se ela compreende que esse governo não é o governo seu, se ela chegou a essa compreensão com a experiência que ela está fazendo, nós defendemos que a classe trabalhadora se mobilize para tirar o governo. Porque essa é a única forma de parar os ataques que estão sendo feitos contra nós. E a tarefa, essa segunda tarefa que eu estou dizendo para vocês, é justamente, em primeiro lugar, desenvolver esse processo de mobilização. E nesse processo de mobilização, trabalharmos para construir uma alternativa nossa, da classe trabalhadora. Que possa, no lugar dos governos que estão aí, colocarmos governos que sejam da classe trabalhadora, sem patrões, sem corruptos, que possam, de fato, mudar o país. A gente estava discutindo agora há pouco ali, com o Alicate, com o companheiro Cláudio. Como é que nós fazemos com essa situação que nós temos com as centrais sindicais no país? O grande problema da classe trabalhadora hoje é justamente essa alternativa de classe que nós temos que construir, e nós não a temos construído. Porque as grandes organizações da nossa classe, que poderiam fazê-lo com muito mais facilidade que nós, são prisioneiras neste momento, ou do apoio ao governo que está, ou das relações com o grande empresariado. Nós não temos grandes organizações que representem de forma independente os interesses da classe trabalhadora. E nós precisamos construir essa alternativa. Porque a alternativa que nós precisamos para governar o Brasil, não só para parar os ataques, mas para mudar a nossa sociedade, para que a riqueza que o Brasil tem, a riqueza que nós produzimos com o nosso trabalho, possa ser usada, não para enriquecer banqueiro, mas para garantir vida digna para todo mundo, pressupõe o governo da classe trabalhadora. Não há outra forma de fazer essas modificações sem que os trabalhadores governem o país. A construção dessa alternativa, dessa organização que expresse os nossos interesses, que possa assumir
o governo do país apoiar a nossa luta, é uma tarefa que está por ser construída. E esse é o desafio, talvez, com as grandes organizações para cumprir esse papel. Porque elas há muito tempo perderam a sua independência política. Há muito tempo estão atreladas a projetos da burguesia, seja de um setor, seja de outro setor da burguesia. Então, essa é outra tarefa que nós temos. Então, em primeiro lugar, buscar construir a nossa unidade, para, na luta concreta, derrotar essa ofensiva, esses ataques que são feitos contra os nossos direitos. Mas, no bojo dessa luta, companheiros e companheiras, nós temos que avançar no debate com a nossa classe, para que a gente possa, na mobilização, avançarmos para a construção de uma alternativa que seja da classe trabalhadora, uma alternativa socialista, para que a gente possa apontar para uma mudança mais de fundo nesse país. Tirar esses governos que estão aí, seja do PT, do PSDB, do PMDB, e colocar no lugar governos da classe trabalhadora. Se nós tiramos esses governos e não conseguimos colocar outro no lugar, seja da classe trabalhadora neste momento, de qualquer maneira, quem entrar vai entrar mais fraco do que quem está hoje. Quanto mais nós avançarmos nessa luta, para buscar inviabilizar os ataques que são feitos contra nós, são passos que nós estamos dando para uma transformação mais de fundo que nós estamos fazendo no país. Então, essa um pouco é a nossa visão, companheiros e companheiras, do quadro que nós vivemos hoje. É essa ligação que nós achamos que existe entre a luta dos professores aqui do Paraná com a luta que a classe trabalhadora leva no país inteiro. Enfrentar esses ataques pressupõe nós enfrentarmos globalmente essa ofensiva que é feita contra os nossos direitos. Do ponto de vista das condições da nossa classe, nós estamos em melhores condições hoje do que estávamos alguns meses atrás. É preciso que a gente aproveite isso, que a gente lute contra a direção dessas organizações majoritárias para poder unir a classe trabalhadora na luta, mas é preciso que na luta a gente trabalhe para construir também uma alternativa de classe para o nosso país, que não seja nem o PT que está, nem o governo Dilma e que não seja tampouco PSDB, PMDB, esses outros partidos tradicionais que aí estão. Esse é o caminho para que a gente possa transformar a sociedade que a gente vive e aí sim, vivermos numa sociedade onde a gente não vai ver mais, não só a espoliação, a miséria, a pobreza, mas também não vamos ver mais a violência, como a gente viu contra os trabalhadores recentemente aqui no estado do Paraná. Gente, já falei demais aqui, deixa eu parar. Bom, gente, agora é a hora das intervenções. Eu acho que vocês têm que ficar bem à vontade para intervir, dar a opinião de vocês, fazer perguntas, ou seja, vai ficar aberto aqui para inscrições. Eu e a Bruna vamos fazer as inscrições, mas antes eu queria reforçar aqui que nós temos uma lista de presença. É muito importante que todos e todas assinem a lista. Vai ter que seguir, porque é nessa luta da classe trabalhadora organizada, como disse aqui o Davi, que nós temos que não só derrotar o ataque que tem sido feito contra a nossa classe, mas construir uma alternativa de classe para governar o país. Porque não vai mudar, em última instância, essa situação enquanto a gente não mudar a natureza do governo que nós temos na nossa sociedade. Os governos do PT, do PSDB, do PMDB, porque todos eles governam representando os mesmos interesses, que são dos bancos e das grandes empresas. Então essa é a dualidade da tarefa que nós temos na conjuntura que nós vivemos no país. Do ponto de vista da disposição dos trabalhadores, o que nós estamos vendo é que cresce a disposição. Do ponto de vista do obstáculo que nós tínhamos, que é que a ampla maioria da classe trabalhadora acreditava que o seu governo era do PT, portanto não há como mobilizar a classe trabalhadora para construir o governo seu, se ela acha que o seu governo já governa o país, isso também mudou do final do ano para cá. Então como que a gente avança, aproveita essas mudanças para avançar na construção dessa alternativa? Essa é a preocupação nossa, Davi, em relação a isso. Então não é se somar aos movimentos como aqueles que foram feitos lá na Paulista. Nós somos contra a direção daquele movimento. É construir um movimento nosso que possa enfrentar o governo que está, derrotá-lo, parar os ataques que ele tem feito contra a classe trabalhadora, ao mesmo tempo que nós fazemos o mesmo contraponto, a mesma luta contra o PSDB e contra a direita tradicional do nosso país, para afirmar uma alternativa da classe trabalhadora no Brasil. A greve geral, nesse sentido, ela é uma necessidade para derrotar o ajuste fiscal, para derrotar os ataques que têm sido feitos, mas ela abre caminho no avanço da luta da classe trabalhadora para que a gente possa forjar essa alternativa da nossa classe. E vai ter que se apoiar nas organizações dos trabalhadores que estão a favor de construir essa alternativa. E eu acredito que na medida que a nossa luta avança, o que vai ocorrer? Uma parte desses setores organizados da classe, o que houve aqui na Força Sindical no setor metalúrgico aqui no Paraná? Não seguiram a direção da central deles, fizeram outra coisa. Ficaram na luta para defender os interesses dos trabalhadores. Isso vai ocorrer cada vez mais. E nós vamos aglutinar esses setores todos que querem lutar para construir essa alternativa no país. Essa é
do ponto de vista do PSTU, a tarefa mais importante que nós temos hoje é naquilo que o partido está empenhado, fundamentalmente, neste momento. Então eu queria, para terminar aqui a minha fala, eu não queria deixar de tocar em 2 temas só. A Karen levantou aqui esse problema do sindicato, o problema da desfiliação, o problema do fortalecimento de gente como região. Isso são parte desse mesmo processo que eu estava dizendo. Na medida em que as direções da classe trabalhadora não cumprem o seu papel, não há espaço político que fique vazio. Então, o descontentamento com o governo, ou a revolta que se gerou com o governo, na classe operária em particular, depois da traição que a Dilma fez no final do ano, estava sendo ocupado por quem? Pelo PSDB. Ou nós ocupamos esse espaço na luta contra o governo, ou vai ser ocupado pela direita, como o Requião fez aqui, subiu lá no carro de som para mandar a polícia parar. Quem é o Requião? Requião não é o governo, Paraná. Vocês conhecem melhor do que eu. 3 vezes. Por isso. Então, é isso que nós não podemos deixar ocorrer. Ou seja, que a classe rompa com a direção, que é o entrave para o avanço da sua luta, para se referenciar a outra direção, que também é contra os seus interesses. Isso só se faz se nós afirmamos uma alternativa nossa. Nós não podemos ficar presos, e nem a reboque dessas alternativas da direita, mas tampouco podemos ficar presos na direção que governa o país neste momento e governa contra os trabalhadores. Senão a gente não constrói as condições para que haja esse avanço na construção da alternativa. O problema da maioridade penal que a Janaína falou aqui, ou seja, nós já temos hoje o massacre da juventude negra, pobre da periferia. São cerca de 5.000, 5.500 pessoas assassinadas. Aqui é um problema, não é um problema do policial em si que vai lá e faz isso. Nós temos uma parte da polícia nossa que é corrompida assim, que é educada numa postura fascista em relação aos negros, aos pobres. Agora, que é uma política de Estado. Esse massacre que ocorre contra o povo pobre da periferia é uma política de Estado. Tem a ver com a contenção da população mais pobre, com a contenção de qualquer possibilidade de resistência e de luta dessa população, contra a situação miserável que elas são obrigadas a viver pela política desses governos. Isso tudo, bom, com a redução da maioridade penal tende a se agravar se isso for aprovado. É muito importante que a gente tome e compre essa briga como uma briga para nós. Os problemas que o Alicate levantou aqui dos sindicatos, parte desse problema que nós temos nos sindicatos é que a direção sindical é financiada com esse dinheiro que vem através do imposto sindical, sem que o trabalhador possa decidir se vai dar dinheiro para o sindicato ou não. Então, acabar com a contribuição sindical, acabar com qualquer contribuição compulsória, é uma parte importante da luta ou da democratização que nós temos que lutar para que ocorra nos sindicatos. Concordo com o Alicate nisso. Nós temos que estabelecer um controle dos trabalhadores da base sobre as organizações sindicais. Por último, gente, eu queria terminar dizendo que, para vocês estão em meio aí nessa guerra aqui dos professores, dos servidores públicos. Há um processo, um conjunto de lutas que estão ocorrendo no país inteiro. Há a luta do setor metalúrgico agora, da construção civil contra as emissões. Agora nós temos uma tarefa para a qual nós temos que canalizar um pouco esse processo de mobilização que nós estamos construindo para dia 29 agora de maio. Nós temos uma outra paralisação nacional, é um passo a mais que nós estamos dando para aumentar a pressão sobre a direção das centrais sindicais para que a gente possa chegar a uma greve geral no país. E é muito importante que, no limite daquilo que é a nossa possibilidade, militante, nas organizações onde a gente atua, com a nossa comunidade, no bairro que a gente mora, no movimento que a gente milita, que a gente atue no sentido de fortalecer essa construção. Não sei como é que aqui no Paraná já teve reunião, se vai ter reunião, alguma plenária, para organizar esse processo no dia 29, mas é muito importante que todo mundo se empenhe e se integre nesse processo. E por último, eu queria terminar minha fala fazendo um convite a vocês, aos companheiros, às companheiras que não são militantes do nosso partido, que venham conhecer o partido. Vocês têm acompanhado minimamente o partido na luta que ele trava no cotidiano, por isso vocês estão aqui para conversar conosco. E eu queria dizer a vocês, gente, que a construção dessa alternativa de classe socialista para o nosso país, para que a luta da nossa classe possa ter um norte e possa realizar de fato a transformação que a gente quer fazer na sociedade brasileira, nós precisamos construir uma direção política para esse processo. Lamentavelmente, as organizações que nós construímos antes deu isso que nós estamos vendo aí. O PT nessa situação, o companheiro perguntava agora há pouco qual é a dificuldade que tem de unir a esquerda. O problema é que nem toda a esquerda tem essa visão de que é necessário construir uma alternativa de transformação do país, apoiada na luta dos trabalhadores. A maioria das organizações de esquerda se referenciam nas eleições e acabam pegando um caminho muito parecido com o do PT. Né? Então, o PSTU é o partido que se organiza para ser um instrumento para essa luta.
para organizar a classe trabalhadora, para fortalecer a sua mobilização, a sua luta, e a partir da sua luta nós realizarmos as transformações que a gente tem que fazer no país, a começar por criarmos as condições para que a nossa classe possa assumir, através das suas organizações, do governo do país, e a partir daí mudar o país. E o convite que eu quero fazer a vocês é que venham nos ajudar a construir esse partido. Venham conhecer o PSB, vão participar das reuniões. Eu tenho certeza que se vocês vierem participar e conhecer, vocês vão gostar e vão nos ajudar nessa construção. Tá bom, gente? Abraço para todo mundo. Mais uma vez, obrigado pela presença. Valeu, Zé, que agradece a presença do Zé. Agradece a presença de todos e todas aqui. Foi muito bom o debate, qualitativo.